Boa tarde a todos, sempre bonita, de volta para vocês e hoje a gente tem assuntos relacionados a bem-estar e a beleza. Quando a gente fala aí de beleza, de bem-estar, principalmente bem-estar, a gente tem que pensar na autoestima, né? Como ela é importante e principalmente a autoestima visual. O que a gente pode fazer no nosso visual para que a nossa autoestima tenha um up, fique melhor, para que a gente se sinta bem? Nós vamos conversar com a coach palestrante Marlene Blanc e ela vai estar explicando um pouquinho mais sobre esses artifícios que a gente tem e que inclusive o comércio disponibiliza para a gente para isso. Também a gente vai falar um pouco mais de beleza com a radiofrequência. Todo mundo já ouviu falar da radiofrequência, muita gente conhece e para quem não conhece vai saber os benefícios da radiofrequência hoje aqui com a gente, através da esteticista Joyce Sobral, ela que é do consultório do Dr. Marcos Winter. E para começar o nosso programa, a gente vai falar de um assunto muito sério. Aí eu te pergunto, você já sofreu bullying alguma vez na sua vida? Bom, é um assunto sério, como eu já havia comentado, e principalmente a gente tem que saber até que ponto deixa de ser uma brincadeira e se torna um bullying, algo que realmente possa te incomodar e levar a consequências mais sérias. A gente vai estar conversando agora com a psicopedagoga, mestre em Educação e Educação Especial, Ana Regina Caminha Braga, que já está aqui. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Seja muito bem-vinda ao obrigada. Sempre Bonita. Obrigada a você pelo convite. Sabe, Ana, a gente fica pensando assim, é algo sério você falar de bullying, né? Porque até que ponto deixa de ser uma brincadeira ou aquela pegação no pé que a gente fala, nossa, para de pegar no meu pé, fica me chamando desse jeito, eu não gosto, né? Ou até que ponto isso se torna mesmo algo de ofensa, que possa te prejudicar e até psicologicamente mais para frente. Para a gente poder esclarecer bem, o que é o bullying exatamente? O bullying, ele é qualquer prática, né, agressiva, seja psicológica, como você falou, ou até mesmo fisicamente, né? O bullying, ele tem esses dois aspectos. Então, o sujeito, ele pode sofrer uma prática abusiva verbalmente ou fisicamente, que daí quando parte para agressão física, né? Então, isso a gente pode dizer que é um bullying a partir do momento que afeta negativamente uma pessoa. Entendi. Em relação, a gente vê, né, muitas pessoas, principalmente adolescentes, a gente sabe que passam até por essa situação. Como que a gente consegue identificar, no caso, numa criança, numa adolescente, num adulto, essa questão do bullying? O bullying, ele é uma coisa silenciosa, né? Até porque nós não temos aspectos fechados que digam isso é o bullying. Então, parte muito pelo comportamento dessas pessoas que são agredidas, né? E o adolescente, para ela verbalizar isso. Então, o comportamento é o primeiro suspeito, né? Digamos assim. Então, a criança que fala muito, de repente, ela pode ficar mais calada ou pode ficar mais agressiva. O choro pode ser expressão também dessa verbalização. Então, orientar realmente tanto a escola, a família, os pais, para que eles estejam atentos justamente a esse movimento. Entendi. Né? Na escola, porque isso a gente sabe que começa a surgir desde pequeno, já na escola, com apelidos, né? Os famosos apelidos que muitas pessoas não ligam. Quando você não liga, parece que não pega. Quando você se incomoda e reclama, aí que o negócio fica sério, né? Aí que o pessoal realmente pega no pé e aquilo fica. Qual que é o papel da escola nesse caso? Tanto nessa questão de apelidos, de um mexer com o outro, quanto até uma situação mais séria. Por exemplo, vamos falar de racismo ou de outras coisas. Nós precisamos ter bastante cuidado, né? A escola, principalmente o professor que está aí no chão com essas crianças, né? Que a gente fala assim, ele tem que ter esse olhar mais apurado no sentido de perceber se esse apelido está tornando um aspecto negativo ou se esse aluno aceita de uma maneira não agradável, mas que não chega a machucar, né? Então, você precisa ter esse cuidado.
Ou o professor pode, muitas vezes, até dizer, não, chame o colega pelo nome, reconheça pelo nome, para que realmente não dê essa possibilidade. Entendi. Né? Então, tipo, ai, gordinho, bolinha, né? Então, fazer esse tipo de associação, ou até mesmo a discriminação racial, a pessoa que tem alguma deficiência também, né? Arranjar alguns apelidos, isso pode trazer prejuízos psicológicos, que às vezes se torna até um pouco pior. Dentro dessa questão psicológica que você está falando, eu acho importante a gente até abordar esse tema. Quais são os transtornos que a pessoa pode desenvolver tendo um problema infantil que ela teve na infância com bullying? Porque ela pode acumular aquilo e desenvolver algo pior na adolescência, na fase adulta. Sim. Com certeza, né? Isso daí pode gerar algum trauma. E se não for diagnosticado ou melhor trabalhado isso, seja pela escola, pela família ou por profissionais, né, que estão aí adequadamente na área, psicólogos, psicopedagogos, isso pode afetar tanto a atitude da pessoa como o aluno dentro da sala de aula também. Como você iniciou o programa falando da autoestima, né, falando da concentração, isso pode perturbar a pessoa e ela não ter a concentração adequada, não ter o rendimento, se as palavras pejorativas for relacionada também à aprendizagem, né, isso pode ter aí, lá na frente, futuramente, um certo receio, ou até mesmo timidez da pessoa, um bloqueio, como acontece muitas vezes. Ou a pessoa pode até ser uma pessoa mais assim, revoltada, estressada, agressiva, exatamente, devido a essas questões. E aí, os transtornos que ela acaba conseguindo com isso. Problemas em trabalho, problemas em casa, problemas até de saúde. E por isso que é importante, né? O que eu sempre digo, o professor ele não tem a formação acadêmica para lidar com certas situações, né? Que causam o bullying, por exemplo. Mas ele tem condições de detectar isso e levar para o pedagogo, para o diretor, para que chame um profissional adequado, que é provavelmente um psicólogo, um psicopedagogo, para evitar esse tipo de trauma, para que esse aluno saia de fato da escola com a formação acadêmica necessária para estar atuando no mercado de trabalho. Entendi. Porque hoje o que a gente mais ouve é que o funcionário tem que ser proativo, que ele tem que saber dialogar, que ele precisa ter aí uma orientação, né, com a equipe, então isso muitas vezes pode prejudicar. Com certeza. Falando de quem faz bullying, né? Porque a gente está falando da vítima. Da vítima, Vamos falar agora do agressor, entre aspas. Que também muitas vezes é uma criança e que agride. Muitas vezes ela traz de casa, da educação, ou às vezes ela nem quer agir daquela maneira e está simplesmente brincando, né? E o outro toma como uma agressão. Como fica essa questão do agressor, no caso do bullying? O agressor ele tem dois eixos, né? Ele pode fazer por uma questão inconsciente, muitas vezes, ou ele está inserido nessa sociedade, né? A educação que ele recebe também permite essas brechas, né? Porque nós temos realidades assim. Porque ele vê em casa, né? Se ele vê algo em casa, acha que é normal. Acha que é normal. Para ele nem é uma agressão, não por maldade, mas por não ter sido orientado a isso. E a outra questão é quando a pessoa de fato faz aquilo de caso pensado, né? Como nós falamos, para agredir o outro, né? Para realmente machucar. Então aí se torna um problema. E para você diagnosticar a vítima é muito mais rápido do que você diagnosticar o agressor, porque o agressor ele faz por uma satisfação, né? Ele faz realmente com essa intuição. Então é meio que manipulada, meio que ele está ali já artimando aquilo, né? Ele já pensa antes de fazer. Isso, e até organizar outras pessoas para que façam também a prática do bullying. Né? Um grupo, uma coisa grupal. Isso, exatamente. Nós temos aí vídeos, né, que mostram exatamente a prática do bullying em grupos. Então, xingamento, agressão física, baixar a autoestima do colega. Então, tudo isso é parte do agressor. E isso pode dar processo? A gente está falando de criança, mas vamos falar de maneira em geral. Pode dar um processo para quem é vítima? Para quem é vítima, sim.
Pode. A vítima pode entrar com o processo, né? E para o agressor vai receber mesmo sendo crianças. Mesmo, daí o responsável... Aí os pais. Isso, daí o responsável então você vê como é sério essa educação em casa. Essa educação é fundamental a gente ter, porque antigamente a gente falava, dê um apelido, agora hoje em dia é bullying. Mas é que, eu acredito assim, os valores mudaram, tudo mudou, né? De uns 10 anos para cá em relação a tudo isso, né? Exatamente. É que a educação mudou, a família mudou, né? Os tempos são outros, os valores, como você falou. E, inclusive, o tempo que os pais têm para dedicar a essas crianças, muitas vezes é restrito e que acaba que algumas situações passam em branco. Então, nem sempre é tão culpa dos pais, mas que deve ter uma atenção mais centrada. Né? E como, já que a gente está falando dos pais, como prevenir essas ações? Porque o pai, muitas vezes, ele nem sabe o que está acontecendo. Né? Como que ele consegue prevenir? Ou até mesmo se a pessoa tem esse costume de ser muito sarrista com o próximo, às vezes não sabe o que o outro vai achar. Como que ela pode prevenir? Essa pessoa, não posso fazer isso, eu tenho que me cuidar. Exatamente. Como nós estamos falando da prática de bullying dentro da escola, daí entra um papel importante, de grande valor da instituição em trabalhar com a formação dos professores, né? Com a formação do seu corpo docente, do corpo pedagógico, para que eles possam, de fato, aí, estar atuando de uma melhor maneira. Né? Então, com palestras, com diálogos com os pais, se sentir que já está com com alguma característica diferente, chamar esses responsáveis para que eles estejam conversando. Então... Entendi. A gente vê na imagem ali uma expressão facial que é típica de quem sofre bullying. Parece que o olhar fica triste, a pessoa ela muda, ela tem medo de como agir na sociedade, né? Então, se ela sofre na infância um bullying, ela pode carregar isso para a vida dela. E, consequentemente, ela acaba tendo medo de fazer coisas simples do dia a dia. Porque ela fica assombrada, né? Sim. Então... E qual que é o tratamento para isso? Tem um tratamento para isso? É psicológico. Totalmente isso daí psicológico. É totalmente psicológico. A agressão, que nós não sabemos, muitas vezes física ou psicológica, isso daí traz um trauma para a pessoa, né? Para o sujeito. Naquela imagem que vocês mostraram, é exatamente isso, aquela expressão de sofrimento, aquela expressão de tédio, aquela expressão de medo, de frustração. Então, quem vai trabalhar isso é a psique, né? Justamente o psicólogo que vai poder estar trabalhando com esses entraves que a pessoa carrega dentro do inconsciente, né? Que às vezes nem se dá conta de como ele pode trabalhar isso para que ele consiga resgatar e voltar a ser quem ele é. Né? E ali, a imagem que vocês mostram, tem pessoas que chegam no nível tão elevado e tão limitador que eles cometem até suicídios. Nossa, né? isso é muito sério. Então, quer dizer, para a gente ter noção de que um pouquinho ou um pocão, né, que a gente faça para o outro, isso pode tornar muito complicador para essa pessoa. Depende de como você vai aceitar tudo aquilo que você vai estar passando. A partir de que idade, geralmente, já que a gente está falando de colégio e dessa área mais infantil, a partir de que idade que os pais têm que ficar atentos para saber se o filho está sofrendo bullying ou não, ou se ele pode ser um agressor né, ao próximo em relação ao bullying? Olha, geralmente os estudos mostram que aí, a partir de uns 6, 7 anos, a criança já está apta para ter esse conhecimento, né, do que é uma agressão, do que é o respeito que eu tenho pelo outro até ali, acaba o meu, até lá começa o outro. Então, com 6, 7 anos, a criança já começa a ter essa visão. Você veja, gente, como então é importante a gente poder disciplinar e explicar, porque a gente vê criança hoje em dia de 1, 2, 3 anos, ela já sabe o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Então, já fica aí uma dica, você que tem um bebê, uma criança em casa com essa idade, já de estar passando, ó, não pode falar isso, não pode fazer isso. Porque se você deixa criança, não liga, depois quando crescer a gente ensina, porque até essa parte, o inconsciente vai guardando toda essa fala, né, que a gente vai fazendo. Olha, não pode,
isso que você fez não está certo, não é assim que você pode agir. Isso fica guardado no inconsciente da criança, né? E que mais tarde ela vai saber utilizar isso com mais propriedade. Agora, para ter uma questão de consciência, daí ela vai ter que resgatar tudo aquilo que ela aprendeu antes. Entendi. Então fica aí, eu adorei, porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas confundem o que é bullying de uma simples brincadeira e até que ponto a gente pode interferir no espaço do outro e como a gente tem que respeitar o próximo com educação, principalmente tendo esse respeito, né? Eu acho que o respeito ao próximo, ele é fundamental e começa de pequeno. Começa de pequeno, é de pequeno que se faz o grande, né? Como você falou, para a gente falar uma linguagem mais popular, é de pequeno que se faz um grande. Ana, eu vou deixar aqui então os seus telefones para as pessoas que estão assistindo a gente, de repente tem um caso similar ou acha que o filho pode estar passando por esse transtorno, por essa situação, esse incômodo do bullying. Tá o Facebook da Ana aqui. Pode entrar em contato com ela pelo Face, mandar mensagem, né, Ana? Claro, fico à disposição. E você pode estar identificando, né? Claro, tirando que você também é autora, escritora. Sim, também tem um livro voltado para a educação infantil sobre aprendizagem, sobre o processo de aprendizagem. Que é muito bacana, Muito bacana, mas também se tiverem dúvidas sobre a questão do bullying, estou à disposição. Obrigada, viu, Ana? Eu que agradeço você pelo aqui. convite. Eu que agradeço também. E você não sai daí, que daqui a pouco a gente volta falando de autoestima, voltamos a falar de beleza, que é algo muito importante nos dias de hoje, aqui, ó, que começa de dentro para fora. Já voltamos.